Boa tarde a todas e todos. Agradeço muito a presença de vocês nessa tarde aqui no SEBRAP. Hoje vamos ter um seminário com um convidado internacional, Daniel Sefai, quem eu já agradeço pela presença e pela disponibilidade de apresentar esse seminário em português na casa, que é sempre um esforço mais difícil. Daniel, vou apresentá-lo para quem não conhece. Daniel Sefai é professor da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais na França. É um especialista na questão das ações coletivas e dos problemas públicos, das questões públicas. Teve um grande papel aí, tem um grande papel na introdução e na discussão do pragmatismo norte-americano e da Escola de Chicago na França, e também é um grande influenciador da discussão teórica e metodológica sobre etnografia aqui no Brasil, com quem, inclusive, você já estabelece um diálogo há bastante tempo com muitos pesquisadores no Brasil, especialmente aqui no SEBRAP, inclusive no núcleo de etnografias urbanas do qual eu faço parte. Então, Daniel, é um prazer, uma alegria te receber. Hoje, então, o Daniel vai falar a respeito de um texto específico sobre a questão do pragmatismo de Dewey a partir de uma leitura do George Mead. Então, agradeço e muito obrigado pela fala. Agradeço também, agradeço a Paula, a Angela e sobretudo a Liliane, que foi mediadora, foi ela que teve a ideia de me convidar quando ela soube que estava vindo para o Brasil para um congresso que é em Brasília. Então, estou muito contente de estar aqui. O texto que mandei para vocês é bem complicado, um texto de filosofia. Foi complicado a ler? Sim? Porque um texto, como eu falei para vocês, um texto que foi escrito por um livro de filósofos, depois de um congresso sobre George Herbert Mead, e onde tento de explicar em que a leitura de Mead pode acrescentar a leitura de Dewey sobre a noção de público. Então, se você não sabe da noção de público, não sabe de Dewey, não sabe de Mead, acho que o texto é quase impossível de se entender, né? Então, vou tentar o que fiz a noite passada, trabalhei bastante. O que vou tentar fazer como dizer, articular algumas proposições básicas para explicitar alguns elementos que tem nesse texto, uma coisa mais didática, digamos. O texto começa, não sei se para quem teve tempo de dar uma olhada, foi pelo cruzamento entre pragmatismo como filosofia norte-americana que nasceu no fim do século XIX, os grandes nomes para dizer as coisas rapidamente são Peirce, William James, George Herbert Mead, John Dewey, mas também pessoas menos conhecidas como Mary Parker Follett, Jane Addams, etc. Okay? Então, o cruzamento entre aquela corrente filosófica e sociologia, ciências sociais, especialmente em Chicago, né? Então, começo pelo Teorema de Thomas, que talvez vocês conheçam. Foi batizado, o Teorema de Thomas por Merton, que se os seres humanos definem situações como reais, elas são reais em suas consequências. Um teorema que é conhecido também como o Teorema da definição da situação. Definição da situação e domínio da situação é também um tema central. Bom, isso é uma coisa fundamental na história da sociologia de Chicago. Também é um tema central para John Dewey. Se você lê teoria lógica da inquiry, da investigação, da indagação, qual é a melhor? Investigação é melhor? Ok. Teoria lógica a teoria da investigação. Ou se você ler sobre as consequências políticas da investigação, o público e seus problemas. Foi traduzido em português ou ainda não? O público tem que traduzir esse livro. Então, você vê que uma boa parte da obra de Dewey está articulada em torno dessa ideia, né? A ideia que tem suas situações problemáticas e que nós temos que defini-las e compreendê-las
e resolvê-las. Então, uma situação considerada problemática é considerada problemática quando não é mais evidente. Taken for granted, como se tomada por certo, tomada por evidente, como que se diz? Tomada por evidente. Quando não é mais tomada por evidente, vira problemática. Taken for granted é uma noção que você encontra em Bourdieu, mas não é ele que inventou isso. Ele pegou isso do Schütz, e Schütz provavelmente que ele pegou isso do Dewey. Essa situação problemática, ela conduz seus participantes a uma atividade coletiva pela qual eles tentam de determinar, para controlá-las, as condições de sua chegada, as fases de seu desenvolvimento e as consequências que seguem. Então, essa atividade coletiva é de investigação, conceito central no pragmatismo, mas também de experimentação. O método, Dewey sempre fala que ética e política tem que aplicar um método científico do tipo experimental. Você tem que formular propostas, depois testá-las, você faz isso? E ver se funciona ou não funciona, né? E decidir o que você com quem propostas cognitivas e normativas você vai continuar a trabalhar, né? Então, cadê meu texto aí? Então, de discussão, investigação, experimentação e também discussão pública. Tem uma teoria da discussão pública em Dewey, bem antes do Habermas. Eu acho que tem a noção de esfera pública que o Habermas desenvolveu, que foi muito importante para todos nós. Ele tomou uma parte do Mead, através do Hans Joas, mas ele não leu muito Dewey. Habermas não conhecia bem o Dewey, na verdade, né? E acho que tem uma possibilidade de desenvolver uma teoria pragmatista da esfera pública, o que eu chamo de arena pública, voltando para Dewey. Isso é um dos eixos de meu trabalho, na verdade. Enfim, investigação, experimentação, discussão em torno da situação problemática, a fim de dominá-las, de defini-las e de dominá-las. Dominar, controlar, a mesma coisa. Dominá-las, tá bom? Sim? Então, isso acontece quando uma conduta, isso é Dewey que fala isso, está impedida ou bloqueada. E que a transação que nós temos, que um ser vivo tem com seu ambiente, fica perturbada. Situação problemática é uma situação de perturbação, de distúrbio. Nesse texto que você recebeu, eles traduziram por perturbação, mas tem outros textos onde foi traduzido por distúrbio. Então, por seres humanos, é uma ideia que vem do Darwin, né? Para Darwin, a experiência não é só a experiência humana, mas a experiência de todos os seres vivos, o que acontece na transação entre o organismo vivo e o meio ambiente. Ok? Por seres humanos, o que acontece é que uma perturbação rompe com os hábitos de vida, com o curso das coisas, com a tranquilidade dos costumes, e conduz a uma tomada de consciência, a ideia que nós vamos ter consciência das coisas em torno de nós, e um regime especial de experiência, a experiência reflexiva. Na vida cotidiana, não precisamos de tematizar as coisas são tomadas por evidentes, e nós estamos no que os fenomenólogos chamam de atitude natural. A gente não precisa de refletir, né? É só quando nós estamos confrontados com aquelas situações perturbadas, de condutas impedidas ou bloqueadas, que nós temos que refletir. E frequentemente nós temos que refletir, como humanos, coletivamente. O público se constitui quando tem uma atividade coletiva, uma experiência coletiva, a fim de controlar, de saber o que está acontecendo aí. Como que nós vamos fazer para lidar com essa situação. Exemplo, para falar mais concreto, para quem trabalha com movimentos sociais, frequentemente começa por esse tipo de situação. Por exemplo, mobilização de moradores de um bairro em torno que tem medo de um vazamento radioativo de um nuclear plant, como se fala? Usina nuclear. Usina nuclear, né?
Outra possibilidade, quando as condições de trabalho são alteradas numa empresa, e transformam sua economia moral, no sentido do Thompson, lá você vai ter uma inquietação dos operários, eles vão começar a discutir, a tentar de entender o que está acontecendo, e se eles decidem que a situação, que essa nova situação é ilegítima, eles vão se mobilizar para protestar e para tentar de contrar aquela medida. Outra possibilidade, a multiplicação dos casos de crianças acometidas por envenenamento por chumbo, isso eu vi no bairro de Belleville, onde trabalhei há muitos anos atrás, indigna alguns vizinhos, e conduz a engajar uma investigação para entender o que está acontecendo. Então, os moradores vão procurar Médecins du Monde, eles vão fazer alguns testes medicais, médicos vão se aliar com eles vão tentar de entender o que está acontecendo para poder protestar publicamente. Isso é a constituição de um público, por exemplo. Enquanto os moradores, com os médicos, com a associação de moradores locais, com a mídia, etc., começam a se mobilizar, é isso que Dewey chamaria de público. Enfim, quando uma situação ordinária atravessa uma crise, os participantes saem dos regimes de conduta habitual e elaboram uma experiência reflexiva. Eles tentam de circunscrever os elementos que os perturbam, se interrogam sobre as causas e os efeitos da situação, eles se perguntam sobre suas atitudes respectivas em relação a essa perturbação, eles discutem, eles refletem, eles se inquietam à voz alta, eles vão se informar, questionar, exprimir uma indignação, talvez formular opiniões, e afinal de contas, a perturbação da experiência, que ficava no início muito indeterminada, a gente não sabia bem o que estava acontecendo, vai se especificar e se tornar, ser convertida em um problema. Tá bom? É muito elementar, mas tem que começar com isso, se você quer entender o que é um público. Então, isso é muito repetitivo. Bom, claro que isso, que para entender isso você tem que passar por uma concepção ecológica da experiência. A experiência não é subjetiva. Quando a gente fala eu sei que muitas pessoas falam de processo de subjetivação, especialmente na sociologia dos movimentos sociais. No caso do pragmatismo, é da escola da sociologia de Chicago, sempre tem uma concepção ecológica da experiência. Não é só a experiência não reenvia só a estados de mente ou intuições pessoais, mas também a situação mesma. É a situação que está perturbada. As pessoas ficam perturbadas porque a situação está perturbada. Então sempre tem essa concepção da ecologia da experiência. A experiência existe nessas transações, interações ou transações entre sua própria vida. Então, isso quer dizer sua história de vida e sua vida como ser humano, com os diversos meios ambientes naturais ou sociais nos quais você vive. Bom. E claramente, se você usar a linguagem de Mead, passar para atitude reflexiva implica uma mudança de perspectiva. Mudança de perspectiva é o conceito dos pragmatistas. Bom, a atividade coletiva de discussão, investigação, experimentação, três conceitos que são muito importantes para o pragmatismo. Também de associação, de cooperação e comunicação. Três outros conceitos que são centrais na concepção do político de Dewey. Isso parece muito abstrato. Se você trabalha com movimentos sociais, a gente trabalha muito com quadros. Pegou aquele negócio do Goffman, David Snow fez isso, e falar de quadros. Tudo bom, eu não tenho problemas com isso. Só que os quadros frequentemente são concebidos como recursos simbólicos
mobilizados estrategicamente para operações de comunicação. Tudo bem, isso claramente é importante em qualquer movimento. Hein? Ao mesmo tempo, se você deslocar o olhar e começar a pensar também que essas pessoas que se mobilizam, fazem investigações, experimentações, muda muitas coisas. Não tem muitas pessoas que trabalham com isso. As feministas fizeram isso. A propósito dos grupos de conscientização, por exemplo, grupo de conscientização, claramente, o modo de investigação sobre a condição das mulheres, e também um lugar onde se experimenta um outro tipo de relação. Também um lugar onde se discuta muito. Um lugar de... o grupo de conscientização, desse ponto de vista, é muito interessante porque é um micropúblico, onde as pessoas vão se inquietar e começar a constituir uma experiência comum através dessa investigação, desses experimentos e dessas discussões, só para dar uma visão mais concreta do que se trata. E também, claramente, são modos, qualquer movimento social, você tem aqueles modos de associação, cooperação, comunicação. Cooperação não é só comunicação, já fica focalizado sobre os discursos, né? A gente fala muito de estrutura e de discurso, de quadros interpretativos hoje, né? Mas tem que pensar também naquele trabalho de discussão e de constituição de uma experiência comum que vai se tornar depois numa experiência pública. Então isso, para mim, pelo menos, são hipóteses que consegui desenvolver a partir do pragmatismo, né? E muda bastante as coisas. Você não vai olhar as mesmas coisas no tipo de material que você vai juntar numa pesquisa de campo. Dá para entender? Sim? Bom, não sei se dá para convencer vocês, mas pelo menos foi isso que foi importante para mim. Então, em certos casos, essa experiência coletiva se torna pública. Os participantes desse processo de publicização, né? Não sei se a palavra se usa em português, agora em francês foi adotada. No início, a primeira vez que usei essa palavra, as pessoas ficaram um pouquinho apavoradas, agora virou um tipo de linguagem comum, né? Então, nesse processo de publicização, os participantes adotam a visão do que Dewey chama de público, além, isso é uma outra questão importante, além do estreito círculo de seus conhecimentos, de seus conhecidos. Não tem público para Dewey. Desculpa. Tudo isso é para se demarcar de Bourdieu, né? Então, não, estou brincando, tem muitas outras razões. Isso é importante, não é só uma mobilização de pessoas entre si, né? Não é no público, não são as pessoas diretamente, o Dewey que escreveu isso o público esses problemas, não são as pessoas que são diretamente tocadas, diretamente concernadas, se usa aqui? Concernidas, bom, diretamente interessadas pelo problema, que vão se mobilizar, hein? No público você tem também muitas pessoas que não têm nada a ver com o problema, né? Então, se não é um público, você constitui uma comunidade de experiência, um grupo de experiência comum, mas não é necessariamente o que o Dewey chamaria de público. É importante porque quando você lê Nancy Fraser, é uma distinção em relação ao que ela fala. É algo que você encontra na literatura sobre os públicos nos Estados Unidos. Você tem uma Black Public Sphere, você tem uma Women Public Sphere, hoje tem uma LGBTQ Public Sphere, etc. E parece que tem você tem um público, público burguês e público proletário, né? O nome gosto da crítica de Habermas na Alemanha. Bom, eu acho que claramente tem uma base social, hein, daquelas mobilizações, mas ao mesmo tempo elas não se reduzem a isso, né? Tem também a comunidade de experiência inclui pessoas que não são diretamente
interessados, concernidos, tocados pelo problema. Como eu explicar isso? Vou dar um outro exemplo. Eu fiz a última pesquisa de campo que eu fiz foi com o SAMU Social. Não sei se falei disso outro dia quando nos encontramos. Foi no SAMU Social. O SAMU Social é uma ONG, na verdade uma ONG que está financiada 95% pelo Estado, que está cuidando de moradores de rua. Morador de rua é sem teto. Na França não tem essa diferença. A gente fala de sans-abri, personne à la rue, não faz aquela diferença que está ligada com a categorização, que está ligada com os movimentos aqui do Brasil, né? Bom. Então, quando você tem uma relação, eu trabalhei sobretudo sobre o trabalho social e enfermeiro com os homeless. Bom, quando você tem uma relação com eles, você pode ter uma relação à primeira pessoa. Hein? Eu sou um indivíduo, estou na rua com aquele pessoal do SAMU Social, e você vai encontrar as pessoas, você tem emoções, valorações ou avaliações das situações, você vai experimentar compaixão, indignação, às vezes desgosto, né? E você vai, como dizer, essa experiência do eu, né? Pode ser também uma experiência de autogratificação, né? Do fato que você faz alguma coisa. Isso é a experiência pessoal de um indivíduo na primeira pessoa. Depois você pode desenvolver uma experiência na segunda pessoa. Lá vai ser diferente. Você vai desenvolver uma relação com outro significativo, o que Mead chama de outro significativo, né? Você está em frente de uma pessoa de carne e osso, né? E você vai falar com ela, você vai tentar de entender qual é o seu meio de vida, né? Qual é a sua história de vida, você vai tentar de entender qual é o sofrimento dela, né? Como ela consegue se virar, etc. Isso é uma experiência na segunda pessoa. Mas se você trabalha com uma instituição, você tem que adotar uma perspectiva que não é mais do eu, não é mais do tu, mas é a perspectiva do outro, o que me chama de outro generalizado. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o Mindset Society. Ele falava de Generalized Order. Bom, e lá nesse caso, a perspectiva que você toma na situação do morador de rua é muito diferente porque ela é mediatizada pela constituição de um problema público. Bom, na França, o problema público da moradia de rua foi, em grande parte, a definição do problema foi, em grande parte, monopolizada pelo SAMU Social de Paris, que foi uma criação de Xavier Emmanuelli. Xavier Emmanuelli foi também um criador de Médecins Sans Frontières, como em português. Médicos Sem Fronteiras. Médicos Sem Fronteiras. Hoje de manhã, eles me agarraram lá perto da estação Vila Madalena para falar, você conhece? Eu falei sim, conheço o fundador dele. Foi bom. Eles olharam assim. Ok, bom. Então, o Emmanuelli criou, no início dos anos 90, aquela estrutura, definindo os moradores de rua como grandes excluídos, grands exclus. Hein? Então, com uma visão muito humanitária da situação delas. Eles são pessoas que foram por situações muito duras, então eles estão numa situação de choque pós-traumático. Ele transferiu a experiência dele na África, nas ruas de Paris. Bom, claro, é muito contestado, né? Tem que contestar. Do outro lado, ele partiu daquela ideia de uma grande exclusão para conceber dispositivos de intervenção com com time com uma enfermeira, um motorista e um trabalhador social em cada van, para ir ao encontro dos moradores de rua.
Uma coisa que não existia antes. Hoje virou uma coisa muito generalizada em vários domínios. Na época, esse tipo de outreach work não era tão comum, né? Ele inventou isso lá na França, e tudo isso com uma infraestrutura de abrigos, de hospitais, etc., de centros de acolhida durante o dia, etc. Bom. Então, é claro que se você intervém na rua com sem-teto e como funcionário do Serviço Social de Paris, é claro que você não vai ver a experiência que você vai ter da pessoa em frente de você, não é a experiência do eu, não é a experiência do tu, mas a experiência do on em francês, uma experiência na terceira pessoa, hein, do ponto de vista do generalized order. É a visão da instituição que é a mesma, o resultado de uma história. A história da constituição do problema público da moradia de rua na França e de sua definição monopolística por essa ONG que se chama o Serviço Social de Paris. Dá para entender? Ok? Então, nesse caso, é claro que você vai, como dizer, você concorda ou não com essa visão, hein? Mas você tem que aceitá-la para entrar em contato com a pessoa que não é mais uma pessoa, é um beneficiário, um usuário. E você mesmo intervém como um técnico que também que foi investido por uma missão de serviço público. Hein? É claro que tudo isso, porque tem aquela definição, aquele modo de definir e controlar o problema público por essa ONG, bom, tudo isso muito contestado, muito controversado, né? Então teve uma arena pública em torno do problema da moradia de rua, agora tem uma arena pública em torno da solução que foi dada pelo Serviço Social. E lá você tem todas as outras associações, ONG, que têm posições diferentes, que propõem definições alternativas. Ok? Por exemplo, temos marxistas que dizem sem-teto são o novo proletariado do capitalismo neoliberal, por exemplo. Hein? Outros propõem soluções alternativas. Eles dizem o sistema dos abrigos não funciona mais, temos que imaginar outras soluções. E, por exemplo, na França foi importada do Canadá a solução do Housing First. Você cria apartamentos para 5, 6 pessoas e você tenta de colocar moradores de rua nos apartamentos. Bom, claro que você precisa de muito dinheiro, então o programa é só experimental, mas tem a tentativa de reabrir a definição e a solução do problema público na direção de outras possibilidades. Dá para entender? Sim? Bom. Tudo isso para dizer que os membros de um público mudam de perspectiva, o que falei antes, e adotam uma perspectiva do público. O público é um tipo de outro generalizado, que vai dar a possibilidade às pessoas, aos cidadãos preocupados, concernidos por um problema, de compartilhar uma experiência comum e uma consciência pública. A noção de consciência pública vem do Gusfield, né? Se vocês lerem The Culture of Public Problems, ele fala de public consciousness ou public awareness. Consciousness, okay? Public consciousness, ok? E o público é o coletivo de pessoas que compartilham a definição da situação problemática e a avaliação das consequências danosas de uma ação ou de um evento. Isso é a definição do Dewey. Para fazer parte do público, você não precisa de ser membro de uma comunidade de classe, de raça, de gênero, não sei o quê. Hein? Você só tem que compartilhar aquela experiência comum e avaliar do mesmo jeito as consequências danosas de uma ação, de um evento, para tentar resolver esse problema. Ok?
Então, você tem diversos elementos nesse processo de publicização. Esse processo de publicização, claramente, é um processo de politização. Né? Quando você constitui um público, a situação deixa de ser particular, né? Mas vira, como dizer, ela é transportada, ela é convertida como assunto, issue na esfera pública, ok? Então é o processo de politização. Mais do que isso, o BuzzFeed mostra muito bem, frequentemente quando você vai definindo um problema público, cedo ou tarde, você vai interpelar os poderes públicos, você vai interpelar as autoridades públicas, né? E o problema público, a realização dele, ele vai se tornar assunto de política pública. Então, quando você trabalha sobre esse tipo de sociologia, você tem que conhecer a sociologia dos movimentos sociais, você tem que ser interessado pela sociologia dos problemas sociais públicos, e você também quer trabalhar, tem uma terceira área de pesquisa, que é a análise das políticas públicas. E frequentemente o problema público também acaba por ser apropriado pelo Estado, né? Bom, então o problema se torna público quando ele envolve concepções do bem público e do mal público. Isso é uma questão elementar para Dewey. Sempre tem uma dimensão de ética pública envolvida na definição de um problema público. Tem que afastar o mal público ou tem que realizar um bem público, né? O que quer dizer também que esse processo de publicização tem que se assentar, você fala isso, em operações de avaliação. Tem um outro livro importante do Dewey, se você tiver uma oportunidade de ler, que se chama Theory of Valuation. Para quem não gosta de ler inglês, foi traduzido para francês. Que é muito importante. A ideia de Dewey é que nossa relação com o meio ambiente não é imediatamente cognitiva, ou não é imediatamente normativa no sentido de uma reflexão. Começa por ser, como dizer, a primeira experiência imediata que nós temos das situações passa por o que ele chama de de fato valuings, né? Essas valuações, como se fala? Essas valorizações não são valores. Valores já é uma cristalização de alguma coisa, né? No discurso. São avaliações onde você ainda não tem... Você está na situação da perturbação. Ainda você não está do lado da cristalização do problema público, né? E tem uma fenomenologia da experiência da perturbação. Então é isso. De fato, valuings, a primeira impressão que você tem quando você está confrontado com você enfrenta uma situação, é que ela aparece de um modo irrefletido, ela parece indesejável, ameaçador, ufa, só ficou 4 páginas, angustiante, feia, né? Todas essas mobilizações em torno de paisagens, elas se levam eles levam reivindicações de tipo estético, então pode ser feia. Ela como dizer, ela pode ser também chocante, injusta, mas são coisas que você vai experienciar sem que experiências que não estão ainda expressas em discurso, nem conscientes, né? Uma coisa que seu corpo que passa por essas provações. Provações, é bom aqui? São provações corporais. Eu publiquei um texto da Lua Nova que se chama Provações Corporais. Né? Uma coisa que te pega, mas ainda você não é capaz de dar um nome e de colocar palavras sobre isso, né?
Isso então a parte dos de facto valuings. Do outro lado, claro, você, a partir disso, você vai elaborar juízos de valor. Né? Para elaborar juízos de valor, você tem que passar a atitude reflexiva, o que falei antes, né? Aquele movimento da perturbação ao problema, o movimento onde você vai formular juízos de valor. Você vai articular um discurso sobre a natureza inaceitável, intolerável, insuportável, imoral e legítima da situação problemática. Bom. E claramente você vai dizer que a situação não é dada por natureza, mas que ela pode ser mudada, ela tem que ser mudada. Né? Você vai abrir um campo de possibilidade também de necessidade moral. Bom. Então, isso é a primeira coisa, que essas perturbações envolvem operações de avaliação. Tem um autor que gostou muito, Robert Emerson, da UCLA, que trabalhou muito sobre a questão da micropolitics of trouble, a micropolítica da perturbação, do distúrbio. Né? Ele trabalha com isso, né? Ele mostra como tem aquele mal-estar nas interações das pessoas, que aos poucos vai se cristalizar no problema formulado em discurso. E o que acontece frequentemente é que a solução desse tipo de problema, desse tipo de problema interpessoal, passa pela chamada de um especialista. O expert, você usa em português? Expert não achei nos dicionários, não tem expert. Não sei se está em especialista. Bom, então você vai chamar o psiquiatra, o médico, o pastor, o exorcista, não sei, o policial, o juiz, que vai ser encarregado da definição do problema e da solução do problema. Né? Isso tem bom. Só para mencionar esse autor que gostou muito, o Emerson, que fala de micropolitics of trouble. Okay? Frequentemente, quando o problema público não é ainda bem definido, Dewey explica que passamos frequentemente de uma moralidade costumeira para uma moralidade reflexiva. Customary morality, reflective morality. Essa moralidade reflexiva envolve uma empatia, empathy, a palavra que ele usa, uma simpatia, uma empatia, que vai além do círculo dos queridos, dos próximos, os parentes, os amigos, os vizinhos, para alcançar todos os cidadãos, né? senão todos os seres humanos, todos os seres vivos. Né? Então, ele explica, o que explica o Dewey, bem antes do Habermas, né? Que para que tinha um processo de publicização, você tem que sair do grupo dos pares, do grupo dos semelhantes, e você tem que passar por um processo de universalização. Então, essa moralidade reflexiva é um trabalho que você faz sobre os sentimentos morais para atingir um processo de universalização. Então, você tem certos problemas que ficam muito... Isso é a posição do Dewey. Hein? Acho que hoje temos que ir além disso. Hein? É só para explicar que a posição do Dewey já antecipava sobre a posição do Habermas, desse ponto de vista. Hein? E não só que essa posição não tratava só de discussão pública, de deliberação, de argumentação, mas também uma dimensão de investigação e experimento, né? que na obra do Habermas não está sempre muito claro, né? Habermas a esfera pública do Habermas é muito discursiva, na verdade. Né? Lá temos uma ecologia da experiência e também uma ecologia da investigação e do experimento, que é outra coisa. Você fica envolvido no mundo material
e você vai transformar esse mundo material. Hoje a gente menciona Latour, desse ponto de vista, né, para pensar aquela ecologia, mas já tinha ecologia em Dewey, já tinha ecologia em Chicago. Né? A Latour não sabe dessa história, não, é claro, é verdade, não é? Ele passou pelos STS, né? Tudo bom, acho muito interessante, e Latour, interessantemente, não lidava com ética pública. Agora ele virou para um tipo de teologia da natureza, uma coisa dele, né? Mas, interessantemente, o autor Regi não falava de ética pública. Então, você pode voltar para Habermas, mas eu acho que você pode voltar também para o Dewey e para... Você entende ou não? Dá para entender? Para ter uma outra concepção daquela universalização e da ancoragem daquela universalização numa ecologia da experiência. Bom, vou passar algumas coisas, porque... Bom, Dewey tem uma concepção dos padrões, os critérios do bem comum. Hein? Isso é na Ethics, tem um tijolão assim, chamado de Ethics, onde ele vai desenvolver aquela concepção. Ele é muito perto, na verdade, do Mead, porque ele volta para Hume, a ideia do ponto de vista comum, ou para Adam Smith, a ideia do espectador imparcial, para descrever aquela capacidade na ética reflexiva de universalização, de se afastar de seus interesses, impulsos, desejos imediatos, e de adotar a visão de um outro generalizado que é o público. Bom, não vou comentar. Bom, você entendeu que no pragmatismo tem uma conexão muito forte entre ética e política, né? Ok? E os pragmatismos, então, nos exortam, essa palavra é boa, palavra do Google Translator, a levar a sério as formas. Desculpa, sabe, há 30 anos que não falo português, que não faço palestras em português. Fazia isso quando eu estava professor lá na PUC, mas não estou mais acostumado. Então, o português está bem errado, né? Bom, então, os pragmatistas nos exortam a levar a sério as formas de experiências dos atores. Isso é importante, né? Os atores são atores que têm capacidades cognitivas e morais, né? E você tem que passar por esses campos de experiência para entender como é que eles vão fazer emergir esses problemas públicos. Como a situação problemática se torna o foco das atividades coletivas de descrever circunstâncias, formar hipóteses, coletar dados, atribuir causas, imputar responsabilidade, qualificar danos e assim por diante. São todas essas operações que esse público, como ator coletivo, vai ter que fazer para constituir o problema público. Você parte daquela situação indeterminada e você vai ter que descrever, coletar dados, atribuir causas, imputar responsabilidade. Esses dois pontos são muito importantes. Atribuir coisas para determinar fatos e para explicar e fazer uma ligação entre causa e consequência para explicar os fatos. Tem que descrever, tem que explicar, né? E imputar responsabilidade, porque esse trabalho de descrição, de explicação e de interpretação tem uma dimensão normativa. Isso o Busfield mostrou muito bem. Busfield trabalhou muito com ciência e direito, para mostrar como o problema do alcoolismo volant, que você fala. Dirigir alcoolizado, dirigir sob efeito de álcool. Dirigir sobre... Como dirigir sob o efeito do álcool foi constituído em problema público. A política da tolerância zero, onde eles te pegam porque você bebeu um copo de caipirinha antes de dirigir, é o resultado disso. Você tem uma história de um século de psicologia, de controvérsias entre les assurances, entre os seguros, científicos, juristas, etc.,
para decidir de quem é a responsabilidade. Né? No início do século XX, era um problema. Quem era responsável de esmagar uma vaca na estrada pública? Era o motorista, era o carro, era o produtor do carro, era o contadino, o camponês que tinha deixado a vaca na estrada, etc. São problemas muito importantes, né? Onde teve uma translação, tem um livro famoso na França do François Evalde sobre o nascimento do Estado de Providência, onde ele mostra a importância daquelas controvérsias em torno dos seguros, a propósito dos incidentes do trabalho, acidentes de trabalho, né? Bom, teve uma translação daquela literatura para a literatura sobre como dizer, a responsabilidade na segurança estradal, o fato que dirigir cria acidentes também e tem que imputar responsabilidade, né? Então, todas essas operações levam a determinar um problema. E esse problema é constituído por meio de operações de testemunho, medição, observação, investigação, experimentação, discussão sobre fatos e valores. Ok? Isso quer dizer, se você quer entender o que é um problema público, você tem que caçar, você tem que, partir à la chasse para apontar todas as situações onde você vai ter esse tipo de operações. Trabalhar sobre problemas públicos, na perspectiva do pragmatismo, não é trabalhar sobre representações. Eles não têm nenhum interesse para as representações. Representações vêm depois. O importante são as atividades e as práticas. Você tem que descrever a atividade e contextos de atividade. Atividade, ações, interações. Tá? Porque aqui a experiência brota e cresce a partir daquelas atividades. Outra vez, é uma ecologia pragmatista. Então você tem que você tem que ler isso tudo, né? Eu não posso explicar em 10 minutos, mas realmente é uma outra concepção da experiência que não tem nada a ver com o negócio de representações sociais, né? Você tem realmente que voltar para situações como contextos de atividade, atividades que vão transformar quem está agindo, a relação de quem está agindo com outros atores, e vai transformar também o meio no qual a ação está atuando, né? Bom, então, as questões às quais essas operações de testemunho, medição, observação, experimentação, etc., têm que responder são o que pode ser dito sobre a realidade do problema. O problema é real ou não é real? O problema pode ser les soucoupes volantes, flying saucers, como que se chama? Desculpa, voador. Tem livros nos Estados Unidos, no âmbito da sociologia dos problemas públicos, sobre isso. Porque virou um problema para uma boa parte da população. Ok? Bom, para um cientista um pouquinho sério, não faz sentido, uma fantasia coletiva, né? Mas tem que entender também isso, que antes de determinar o problema é sério ou não é? O problema real ou não é? De quais cadeias de causas a consequência é o produto? Que dados podem ser produzidos, em qual explicação construída? Podemos descobrir quem são os atores culpados de negligência, de falta legal ou de intenção criminosa. Em caso de reparação ou de punição, quais atores serão devidamente autorizados e legitimamente investidos com a tarefa de remediar, compensar, reabilitar e penalizar? Quais são as penalidades ajustadas à gravidade do problema? Por quais medidas vamos restaurar um estado de coisas que é considerado normal, aceitável do ponto de vista dos patrões do belo, do bom e do justo? E como essa multiplicidade de cadeias de atividade terá efeito sobre a experiência pública e privada. Então, trabalhar sobre a sociologia dos problemas públicos e entender uma mobilização coletiva como uma mobilização de um público conduz a colocar essas questões. Ok? Bom, rapidamente,
tem uma outra dimensão que gostou muito, que nós desenvolvimos na França, a partir do Gusfield, mas também do Goffman e do Garfinkel. Né? O fato que e já tem essa dimensão também no Dewey, né? Não é uma coisa bem pragmatista. Então, a ideia é que a situação problemática se torna pública também no sentido de visível. Enquanto você vai investigar, você vai experimentar, você vai discutir, você vai produzir uma visibilidade do problema. Né? A perturbação inicialmente era irrefletida, como já falei, inconsciente, porque é evidente. Às vezes era a perturbação, como dizer, era mantida em segredo, porque tem interesses particulares que não querem que seja conhecida. Né? E também ela pode ser vivida como pertencente, como relevante da esfera pública, da esfera privada, desculpem. Nesse caso, você não vai falar disso fora da casa. Pense no handicap. No handicap, durante anos, foi um problema privado. A gente tinha vergonha das pessoas em situação de handicap que ficavam trancadas nas casas, né, e chega. Hoje virou um problema público, então a situação mudou completamente. Tem uma visibilidade também do handicap. Bom. Então, a situação problemática, através da publicização, está trazida para a praça pública, né? Vira visível. Né? Ela tem uma dimensão, o que falamos outro dia, ela tem uma dimensão de dramatização e argumentação. Então, para entender como se constitui um problema público, é bom de pensar, de partir da metaforologia, da retórica e da dramaturgia. Nós falamos disso outro dia, né? A publicização produz objetividade e imparcialidade, mas também ela torna manifesta, acessível a todos o problema. Ok? Essa visibilidade, é isso que é interessante também, porque a conexão que nós fizemos com Goffman e Garfinkel, que Gusfield já tinha feito, né? É que essa visibilidade também vai andar de mãos dadas com o problema da responsabilidade. O problema se vocês leram o Garfinkel, o problema da accountability. Né? To be accountable como dizer? Responsável? Ser responsável, você tem que responder de seus atos. Né? Prestar conta. Você tem que prestar conta e tem auditores que vão te pedir contas também. O que a lógica isso o Habermas mostrou muito bem, como a partir dos meados do século XVIII, vai ter um público de cidadãos que vão se constituir e que vão pedir contas ao Estado, que não era o caso enquanto a monarquia era uma monarquia absolutista, né? Bom, então isso faz parte do jogo democrático. Você pede contas e o ator tem que prestar contas, o que se chama de accountability. Mas accountability também quer dizer que o fenômeno pode ser medido, e que ele tem uma visibilidade. Isso foi o Garfinkel que mostrou nos Studies in Methodology. Então, isso é uma outra dimensão da publicidade. Publicidade quer dizer visibilidade que tem uma ligação com a questão da responsabilidade. Bom, não vou desenvolver aqui, mas um ponto importante. E, finalmente, claro, tem o problema da institucionalização. Você entende porque eu gosto muito do Eder Sader, quando novos personagens entram em cena, porque no Brasil acho que foi o primeiro que apontou essa dimensão. Eu, antes de ler Gusfield, que não tinha lido na época, estava no Brasil, foi lendo Goffman e Garfinkel e encontrei essas ideias do Eder Sader. Não sei se ele tinha lido essa literatura, mas a questão da publicidade já estava colocada no trabalho essa dramaturgia pública, o fato que mobilizações envolvem uma dramatização pública, ele já tinha bem visto isso. Bom. E finalmente, o que se constitui o que eu chamo de arena pública.
pública é uma outra palavra para falar de esfera pública no sentido pragmatista, com todos os pressupostos que eu tentei de apresentar agora, né? Então, e tem um balé em torno da definição do problema. Claro, já frequentemente pensa que o público tem a ver com constituição de uma experiência comum, então consenso. Não tem consenso no público. A comunidade é feita de oposições, de conflitos, de divisões, de controvérsias, né? Esse é outro ponto importante que tem que entender. Às vezes tem essa crítica interessada ao Dewey, que a posição dele é consensual. Ela não é verdade. O Dewey, realmente, toda a concepção do público dele, como a concepção do Robert Ezra Park, na sociologia de Chicago, que também desenvolve um conceito de público, né? Claramente, o público são diferentes campos que têm diferentes perspectivas que vão se confrontar, se enfrentar, se confrontar, né? E ao mesmo tempo vão se dirigir se endereçar a auditórios que são também chamados de públicos, né? O público o processo de publicização se faz naqueles conflitos, né? Então, claro que tem frentes de batalhas, que tem lados supostos, que tem pontos de conflito, de issues dos americanos, né? E frequentemente o problema público vai constituir aquela arena com todos os tipos de atores. Temos os especialistas e leigos, temos empresas, administrações, agências governamentais, partidos, sindicatos, laboratórios, tribunais, mídia. Então, quando você quer investigar sobre um problema público, você tem que apontar todas, você tem que fazer seguir, não os atores, seguir o problema, a trajetória do problema. Em lugar de pensar em termos de trajetória pessoal, você tem que pensar no fato que os problemas vão se problematizar, se publicizar, e você tem que seguir a trajetória deles. Eles vão se transformar. Cada vez que eles encontram uma situação conflitual, eles vão se transformar, se enriquecer com novas dimensões, e você não pode entender o problema público se você não cumpre esse percurso. E, quanto tempo? 55. Professor, 55 quer dizer aqui? 55, você falou 55 minutos. Assim. Bom, rapidamente, posso... Não. Como se fala galoper com um cavalo? Eu vou galopar. Bom, já falei que o problema público se institucionaliza através de uma interpelação das autoridades públicas, frequentemente passa por um processo de juridicização e talvez de judicialização. E quando vira a política pública, tem formação de novos órgãos públicos para cuidar dele, né? Então você tem que entender como o Estado intervém o Estado para Dewey é o funcionário do público. Ele tem uma concepção assim dá para... Eu não concordo com isso, mas ele tem uma visão que é muito a visão dos pluralistas ingleses, Harold Laski tinha muito sucesso na época. E quando você lê The Public and Its Problems, uma boa parte da concepção do Estado, da crítica da soberania do Estado, vem do Laski, eu acho, né? Então, uma visão do pluralismo inglês, dos fabianos lá a partir dos anos 1880, digamos, até os anos 20. Depois eles mudam de concepção do Estado, mas até lá eles fazem uma crítica muito forte à soberania do Estado. O Estado não é nada. O Estado é uma associação como as outras, senão que o Estado tem que ser o funcionário do público, né? É isso. É muito simplístico, na verdade, né? A ideia que você vai conseguir definir problemas públicos é que você vai, funcionalmente, você vai ter
criação de novos órgãos públicos que vão cuidar do problema. Era a visão do Dewey. Claro que é muito mais complicado. Então, o Estado tem que intervir como juiz, árbitro, investigador, experimentador, mediador, legislador, administrador, decisor ou fiscal. Um outro ator que vai intervir vai fazer vai complexificar a arquitetura da arena pública. Tem um momento onde você vai ter que tomar em conta, levar a sério, levar em conta o intervento do Estado, que frequentemente tem o poder também de impor uma definição do problema, uma solução do problema. Quando entra em jogo o Estado, é claro que frequentemente ele vai desapossar aqueles que até então haviam lutado para afirmar a existência do problema. Então isso vai criar novas controvérsias. E você vai ter novas reviravoltas, novas bifurcações, e a arena pública vai ainda mais se complexificar. Bom, isso só para falar disso. Depois eu quero falar, mas não tenho mais tempo. Pensei na discussão que nós temos outro dia com o grupo de Paula, sobre as consequências sobre a experiência do self, do si, da constituição de um problema público. E quando você lembra, você poderá ler se quiser o texto. Quando tem quando se forma uma arena pública, você vai ter a constituição de novas perspectivas, mas também de novos interesses, porque as pessoas vão se associar e vão constituir grupos de interesse e grupos de pressão também. Então, novos interesses. Essas pessoas vão descobrir que elas têm algo em comum, que essa comunidade de experiência dá para se mobilizar para reivindicar direitos ou para fazer valer uma identidade coletiva, não sei o quê. Bom. Então, claro que isso vai reorganizar o campo de percepção e de ação das pessoas, dos membros, do público, que vão adotar novas crenças, novas atitudes e novos hábitos, que são conceitos da psicologia social pragmatista. Tem uma psicologia social muito forte, que era a psicologia social praticada, na verdade, em Chicago. Quando você lê Mead, depois você lê o Herbert Blumer, você vai para o manual de psicologia social que Anselm Strauss fez nos anos 40, e de lá você vai para os livros do Tamotsu Shibutani. Não sei se vocês conhecem, ninguém menciona Shibutani, acho que ele é genial, um dos melhores autores de Chicago, né? Tem uma psicologia social e cada conceito de hábito, atitude, crença, etc., tem um significado bem particular, uma concepção pragmatista da psique e da experiência coletiva. Bom. Então, o processo de publicização não é só um processo de politização, mas também um processo de socialização. É a ideia que não vou ter tempo de desenvolver, mas o self vai se alinhar com outros papéis, adotar novas perspectivas, adquirir novas capacidades, o que é muito importante com todo o trabalho sobre o empoderamento. Já tem isso no pragmatismo. Tem tudo no pragmatismo, né? É genial. Definitivamente é a solução para todos os nossos problemas. Desculpa, porque ele pôs elitismo. Estou num momento onde estou totalmente empolgado. Então, isso pode também conduzir a processos de conversão. Todos sabem, né? Que quem militou passou por esses momentos onde você... Para mim, aconteceu quando tinha 15 anos, eu li um livro sobre maio de 68, e pensava,
é isso que eu quero fazer, quero militar. Né? Foi um processo de conversão. Realmente, eu fui por uma revolução existencial. Passei por aquele... Eu fui reprogramado, cambiei de matriz, né? e fui para outra coisa. Foi um momento de conversão. Frequentemente, cada vez mais quando você envelhece, você não vai se convertir assim, né? Mas tem dimensões de sua experiência que vão se mudar quando você adota esse ponto de vista do público, né? Bom, claramente, por exemplo, as relações de gênero, as relações raciais mudaram brutalmente esses últimos anos, e isso é claramente devido à constituição de arenas públicas de LGBTQ e de como se fala em português, de lutas raciais, como se fala aqui? Conflitos raciais. De conflitos raciais, né? Você pode, é muito complicado de descrever, mas claramente eu mesmo, minha visão das coisas e meu modo de lidar com gênero e com raça mudou totalmente esses últimos 10 anos, né? Porque fui exposto a todas aquelas controvérsias públicas que vão ter uma repercussão através de processos de recepção, de aplicação, de apropriação na sua vida pessoal. Ok? Então, quando a gente fala de problema público, o problema público também vira um problema pessoal. O meu ex-aluno Diogo Correa fala de problemas íntimos. Ele diz que em paralelo a uma sociologia dos problemas públicos, temos que desenvolver uma sociologia dos problemas íntimos. O que existe já, né? Quando você vê os estudos sobre raça, o gênero, claramente já tem muita coisa sobre isso. O uso da história de vida a partir dos anos 70 pelas feministas, por exemplo, faz parte disso. É um trabalho para se reapropriar uma experiência e para transformá-la. Então, o que eu falei outro dia também na reunião é que essas modalidades de autorreflexão que vão transformar o si passam por fases de investigação sobre si mesmo, de experimentação de si mesmo e de deliberação consigo mesmo, né? O empoderamento, o chamado empoderamento. Empoderamento você encontra, por exemplo, no livro de uma pragmatista pouco conhecida, chamada de Mary Parker Follett. Vocês conhecem a Follett? Não. Follett, que escreveu 2 livros importantes, The New State e Creative Experience. Ela tem uma concepção do poder que foi usada pelas feministas. As feministas não sabem de onde vem essa ideia, que o poder não é só um power over, um poder sobre, e também um poder com, power with. E essa ideia foi uma ideia da Mary Parker Follett, que desenvolveu toda uma concepção muito interessante do conflito criativo. Para quem lê em francês, acabo de escrever um artigo, posso mandar se quiser. Então, todo esse trabalho de investigação, experimento e deliberação com si mesmo é um meio de empoderamento, de que a gente chama de empoderamento, e não empoderamento de si como pessoa, mas também empoderamento coletivo, na medida que esse trabalho sobre si mesmo também vai a mãos dadas, isso, com normalmente um trabalho de interação com os outros. Bom, não vou desenvolver isso. E claramente, essas provações de si mesmo são indissociáveis de uma transformação do meio ambiente no qual você existe. As feministas desenvolveram, em paralelo aos movimentos dos anos 70, casas de edição, editoras, células de acolhência de mulheres espancadas, violentadas, não sei o quê, criaram grupos de pesquisa que se tornaram os departamentos de Women's Studies e hoje de LGBTQ Studies nas universidades. Entraram em política. Na França, em 1981, o governo socialista criou o primeiro Ministério da Mulher, se chamava na época, né? Ministério des Droits de la Femme. Hein? Eles conseguiram traduzir
as reivindicações dela em leis e regulamentos, né? Etc. Então, essa transformação de si, que tem a ver com a criação de uma arena pública, tem consequência na transformação também do meio material no qual nós vivemos. Tá? Isso é muito importante. Sempre pensar em termos de ecologia, não pensar em termos de subjetivação. Eu não concordo muito, é importante, mas não concordo muito com isso. Acho que é muito focado sobre a questão da subjetividade, enquanto o que é importante não é só a subjetividade, também a intersubjetividade, interobjetividade, o fato que o mundo material vai se transformar através dessas mobilizações. Eu acho que eu vou arrêter lá. Tá bom? A gente pode discutir mais. Obrigado, então, Daniel. Então nós vamos... Obrigado, Daniel, mais uma vez. Só, Alberto, colocar aqui a câmera para a gente abrir o debate. Vamos fazendo por inscrição de 3. Então, já quem quiser começar, está na fila. Eu também estou... Bem, Daniel, meu nome é Ricardo. Eu queria saber de você, quando o sistema axiológico muda, né? Ele muda de uma situação... de uma busca pelo bem-estar, né, pelo lado mais da positividade, e muda por uma busca mais para evitar os riscos, né, o veneno. Né, quando, por exemplo, um grupo de vizinhos num bairro se reúnem para resolver um problema do semáforo que está quebrado e está causando frequentes acidentes. Queria saber um pouco quando esse sistema axiológico muda. Ele não é uma pegada mais da busca pelo direito, pelo bem-estar, mas de evitar o pior, evitar o risco, evitar as consequências. Como é que nós fazemos? Vamos digitar 3? Pode ser 3. Aí você quiser, tá bom. Então, Márcio. O semáforo. A minha é muito diferente, porque teve muita provocação. Não. Eu acho muito interessante a reconstrução inteira do Habermas, né, através do Dewey, sem ter o peso da teoria da ação comunicativa, sem o peso de uma teoria da evolução social, de uma teoria da modernidade, etc. Fora que o Habermas tem um pequeno problema que a gente nunca consegue fazer estudo empírico com Habermas, né? Então tem essa dificuldade, vamos dizer, de transformar o Habermas num instrumento mesmo da pesquisa. Mas o Botamper ele foi muito frutuoso nessa. Eu estou falando ao seu favor essa parte. Não sei. Eu estou respondendo a seu favor, que muitos historiadores que trabalhavam a partir do Habermas também para... Sim, não, aquele livro de 1962, Mudança Estrutural da Esfera Pública. Eu estou falando da teoria da ação comunicativa em 1981. Então é um pouco diferente. Então isso é muito bom, acho que principalmente eu acho que você trabalha a questão da tematização, que é central, né, que vem da fonologia, vem do Russell, vem do Schütz e tal, e você trabalha em termos de visibilidade, de responsabilidade e tal, que tem toda uma literatura sobre isso aí. Então o conceito de sociedade que não é centrado no Estado e tal. A única coisa que eu me pergunto é se você consegue fazer isso, essa reconstrução do Dewey, colocando de lado e esquecendo o conceito de democracia de Dewey. Se é possível fazer essa reconstrução do público sem o conceito de democracia. E particularmente na passagem da Great Society para a Great Community. Ou seja, você diz, olha, eu estou aqui eu estou apresentando aqui uma maneira de entender que não tem todo o peso da filosofia alemã e do idealismo alemão, que justamente o pragmatismo resolveu atacar. E eu sou super simpático à ideia de a gente fazer isso em torno do conceito de experiência, né, que é alguma coisa que é essencial. Mas quando a gente passa para o conceito do Dilthey de democracia, nós temos um pequeno problema que é o seguinte: não dá para você ter um conceito não republicano de democracia no Dewey. Ou seja, você tem um ethos democrático que está pressuposto ali, é claro que tem dissenso, etc., mas você tem um ethos democrático que está ali atrás, e é muito pesado. E aí, a consequência para mim é o seguinte: não só porque eu acho que o republicanismo é implausível hoje, como posição, mas também porque eu acho que, a não ser normativo, né, se você for defender como normatividade, aí tudo bem, mas descritivamente, os processos de democratização que nós estamos vendo, nós não estamos vendo
processos republicanos de redemocratização. Né? Então, quer dizer, são duas perguntas. Se você desliga o conceito de experiência do conceito de democracia, e se você não desliga, como é que você enfrenta o problema da plausibilidade, né, da tua proposta? Que de resto, estamos juntos, tem que ser experiência. Inclusive, o Hamas enuncia o conceito de experiência comunicativa e nunca desenvolve, na obra inteira. Fala, por que você não desenvolveu? Mas acontece. Então era isso. Obrigado. Bom, eu já sou totalmente simpática a essa perspectiva, né, ao contrário do Marcos, mas... Olha, eu não sou simpatia. Grandiou simpatia. Não, de modo geral, é uma perspectiva também para mim muito afim com as coisas que eu faço e leio, mas tem uma questão que eu acho que precede um pouco tudo que você falou, porque dado o pressuposto, concordo com tudo que segue, mas que está lá no próprio teorema de Thomas, como Merton, né, o define, né? Que é a ideia de que as situações se tornam reais na medida em que os seus efeitos são reais, né? Mas assim, o que é que causa a perturbação nas situações para que elas, afinal de contas, sejam tomadas como reais para os agentes? Porque todo o resto do processo deriva daí, né? Tem uma perturbação que aparece como uma espécie de elemento externo ao sistema. E aí, você mesmo tocou numa das questões que pode ser perturbadora, que é a existência de poderes divididos desigualmente, né? Então, a dimensão das instituições políticas propriamente não é bem tratada aí, ela aparece só lá na frente, não é? Então, depois que os problemas estão constituídos pelos atores em situações cotidianas, é que aparecem os poderes públicos efetivamente, o Estado, os partidos, os atores constituídos, como se eles não tivessem antes operando, né? E as próprias estratificações sociais, as desigualdades todas de acesso a bens, recursos, poder, etc., que são anteriores também à emergência dessas situações problema, também só são tratadas nessa perspectiva mais para frente. Então é um pouco assim, tem uma série de entre aspas, assim, pré-condições da formação dos problemas públicos que não é tratada aí, como também não é tratada depois no próprio interacionismo, que na verdade, para falar do Goffman, por exemplo, que não lida com história, né? Então, não tem nada a ver. Não, eu sei, mas eu estou só, como você mencionou, o Garfinkel e o Goffman, estou falando que são problemas parecidos, porque na verdade, como você não traz história para... Você não tem um momento anterior da constituição disso, você só acompanha o percurso dos problemas depois de constituídos. Então eu queria um pouco que você falasse dessas condições iniciais, por assim dizer, ou como é que você vê uma resposta dessa perspectiva para uma questão desse tipo. Já tem 3 aí. Já tem 3? Bom. Então, o problema do semáforo. E não entendo bem o que você chama de sistema axiológico. Isso já um sistema axiológico já é uma coisa muito estabelecida. O que tentei de mostrar que conduz é uma questão de avaliação. Começa com problemas de avaliação. E que, bom, tem um incidente, as pessoas percebem um risco de atravessar a rua porque o semáforo não funciona, que são experiências que eles vão socializar. Eles vão criar uma comunidade de experiência e talvez eles vão reivindicar a reparação do semáforo, né? Bom, seria, ao mesmo tempo, não quer dizer que vai funcionar assim, né? Eu fui, também tem a ver com sua questão, teve aquele derrame de óleo em Paquetá, na ilha de Paquetá, na Baía de Guanabara. Eu fiquei apavorado quando soube que ninguém da ilha se mobilizou e não teve uma constituição de um coletivo para pedir a reparação dos danos ou para receber uma indenização, não sei o quê. Então, tem condições muito fortes, históricas, políticas e cívicas, né, para que isso possa acontecer, né? Agora, não sei o que você chama de sistema axiológico.
E que quer dizer exatamente com esse conceito? Pensando na relação que você fez com Habermas, eu penso na relação com o Ulrich Beck da sociedade de risco. Eu também tinha pensado. Sim. Bom, claro que seria possível de reler a questão do risco através de uma sociologia dos problemas públicos. Agora não. Leia o Gusfield. Tem uma tradução em espanhol, se você não quer ler em francês ou em inglês. O Gusfield abre alguns caminhos para pensar a questão. The Culture of Public Problems. The Drinking, Driving Problems and the Symbolic Order. Se chama assim. Acho que tem uma versão PDF, não... Eu sei que é proibido de... Mas se quiser, eu preciso montar. Bom, para te responder, então, você viu que eu tenho uma relação complicada com o Dewey. De um lado, estou tentando de ver tudo o que se pode fazer a partir do Dewey. Então, é como se fosse uma axiomática que eu tentasse de derivar novas propostas de pesquisa, que são pesquisa de teoria política e pesquisa também de investigação empírica. Então é complicado, tudo fica misturado e não é bem fácil de... Mas eu acho que bom, você tem razão, ele tem uma concepção do republicano muito forte. Aliás, a maioria dos reformistas sociais da época tem uma concepção do público muito forte, né? E que eles não vão questionar. Já isso é um primeiro problema. É um conceito da república muito ligado a um período nos Estados Unidos, e que não é o mesmo com a França hoje, com o Brasil hoje, né? Já tem um trabalho de tradução para fazer, para entender, para ver como esse conceito de público que aparece nos escritos do Lippmann, do Dewey, etc., como esse conceito poderia ser relevante para nós. Isso já é o primeiro problema. E a questão do público no Brasil, da República no Brasil, é bem complicada, né? Então, isso é o problema. Depois, você tem razão que ele tem uma concepção da modernização e da modernidade, e que é ligado a essa conversa sobre a Great Society, a constituição pelo Wallace, que desenvolveu aquela ideia da Great Society, mas também ligada a uma história da ciência da religião. É muito forte em Dewey. Para Dewey claramente tem uma coupure, uma ruptura da modernidade. Ele tem uma concepção que hoje aparece muito simplística da modernidade, que eu acho interessante. A ideia de fazer política usando um método de investigação, experimento e deliberação é genial. Quem trabalha hoje com democracia participativa deliberativa só pode ser satisfeito com esse tipo de proposta. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que a política é muito mais complicada do que isso. Então, que os atores do Dewey, parece que eles... O Dewey não é tão ingênuo. A Follett, quando escreve The New State, ela tem um conceito ela é convencida que os cidadãos têm essa capacidade de aderir a um interesse geral, e de se constituir como cidadãos, e que eles vão se realizar como pessoas concretas, eles vão conseguir um tipo de self-fulfillment através da política, que é uma concepção muito forte da República. Mas hoje sabemos que é mais complicado, que também somos egoístas, que que o bem público nos interessa de vez em quando, mas não sempre, né? Que a maioria dos movimentos que tem hoje tem razão, não tem nada a ver com isso. Então isso é interessante também, um desafio de entender
o que vocês fazem, por exemplo, com os movimentos evangélicos, movimentos evangélicos que vão criar novos tipos de moralidade pública, que vão criar novas configurações da cena política, da cena cívica e política, e ao mesmo tempo uma coisa que a priori não tem muito a ver com democracia. Então, o que está acontecendo, não sei se esse tipo de movimento você estava pensando. Sim, você vai desligar o Dewey do conceito de democracia. Tudo bem. Não, só fico esperando como você vai fazer. Não. A resposta não tem. Não, é uma questão muito. Para mim não tem como separar. Então, não, se você tem uma fidelidade ao Dewey, você não pode separar. Claramente, as coisas vão juntas. E a dimensão empírica e normativa vão juntas. Agora, é verdade que, para mim, vir para cá, vir para o Sebrae, também vai ser interessante, porque do pouco que eu vi outro dia, e do pouco que eu vou descobrir dos movimentos sociais, com certeza tem uma concepção da arena pública que é muito diversa da concepção que nós temos na França, o que até hoje tem nos Estados Unidos, né? Bom, nos Estados Unidos são um pouquinho diferentes. Então vamos ver, não sei. Não, je ne peux pas te répondre comme ça. Não, é complicado, realmente é complicado. Então, o uso das categorias, o que quer dizer comunidade, o que quer dizer publicidade, o que quer, né? Eu falo com meu background de francês, que sabe um pouquinho dos Estados Unidos, e tem uma coisa, para nós é uma coisa evidente, nós somos cidadãos, né? A República faz parte de nossa vida, né? Bom, tenho bastante experiência do Brasil para saber que aqui é muito mais complicado, já. O modo de se constituir como cidadão já é, né? Então, je ne sais pas quoi te répondre, mais c'est vrai, il va falloir que je travaille là-dessus. Bon. E para te responder, claro que tem jogos de poder. Então, eu que desenvolvi a partir daquela ideia de situação problemática para desenrolar aquela ideia que você vai para a institucionalização do problema público. Mas é evidente que, na realidade, a maioria dos problemas são, como dizer, ecos de problemas de precedentes, né? Já. É verdade também que tem condições históricas muito fortes para que seja possível. Para conseguir sair de uma experiência taken for granted e comutar na direção de uma experiência reflexiva, tem condições que são condições de articulação do espaço cívico e político, eu acho. Mas Dewey sabe disso. Eu acho que a concepção do Estado, da história dele, são bastante fracas. Hoje, podemos falar isso um século depois. Dewey tem que entender que o Dewey nasceu no momento da Guerra de Secessão, né? Não é um contemporâneo. Ele é da geração do Weber ou da geração do Durkheim, clássico, né? Então, tem muita coisa que estamos procurando, que estou procurando em Dewey, claramente que não vou encontrar porque o mundo mudou e que, bom, isso também é um pressuposto pragmatista, né? Seu pensamento, sua experiência dependem do mundo no qual você vive. Você pode encontrar sacadas interessantes nesses autores, mas não vão te dar a solução chave em mão. Isso não existe, né? Então, ele tem essa ideia que, para entender a situação, você tem que passar por o que ele chama de método genético. Você tem que fazer uma investigação histórica. O Mead fala a mesma coisa. O Mead tem uma concepção muito forte da história, também uma história interessante, porque ele tem uma concepção uma filosofia do presente, da temporalização, que assumia um pouquinho a dos fenomenólogos, e onde tem uma importância da emergência de novidade, né? Então, eles têm essa ideia que tem uma história que é pesada, né? que vai, como dizer, onde vão sedimentar as soluções que nós achamos a problemas prévios, e que nós estamos, quando essas soluções se naturalizaram, nós estamos presos por eles.
Nosso modo de ver e nossa capacidade de agir está completamente prisioneira dos hábitos que são nossos. A questão do hábito é crucial para Dewey. Tem que ler Human Nature and Conduct. Ele tem uma concepção do hábito que a meu parecer, é melhor do que o hábito do Bourdieu. Chez Bourdieu tem coisas maravilhosas, não? Sobretudo sobre a encarnação. Ele pegou isso do Merleau-Ponty, a encarnação e embodiment dos hábitos. Mas se você lê no Bourdieu, Human Nature and Conduct, o hábito não é aquela força de repetição. O hábito também, ao mesmo tempo, te dá um quadro como dizer, de possibilidades de ação, mas também abre possibilidades para novas ações. Porque a concepção da temporalidade não é só da reprodução, mas também da invenção, da emergência. Né? Bom, enfim, eles são muito conscientes disso. Que somos presos de nossas crenças, de nossos hábitos, né? E que essas crenças, esses hábitos têm uma história, e que tudo o que nós fazemos, as situações nas quais nós vamos atuar, são o resultado de processos de sedimentação de uma história. Não sei, c'est pas bon comme réponse. Bom, em relação aos jogos de poder, a chamada naturalização, o taken for granted, tem uma dimensão política, claramente, e que tem uma dimensão de chamada dominação, exploração, que pode ser mantida explicitamente pelos poderes. Mas isso Dewey e Mill são ativistas. Follett também passou a vida toda até o fim da vida dele a militar nos centros sociais, centros comunitários da época. Jane Addams era no social settlements e nas políticas sociais depois do New Deal, foi muito importante. Então, essas pessoas são muito conscientes disso. E têm lido Marx, e seria uma leitura muito ingênua de não ver isso nas obras deles. Dewey, sobretudo, Dewey é tão radical que ele não gosta do New Deal. Ele tem uma oposição, cria um partido, um tipo de partido chamado People's Lobby no fim dos anos 20, e que tem uma posição de crítica muito forte ao New Deal e a esse tipo de social reformismo que vai se desenvolver nessa época. Enquanto o Jane Addams faz parte daquele grupo, Charles Merriam vai implementar políticas públicas para o governo federal. Dewey fica muito... Bom, Mill já morreu, mas Dewey fica muito crítico com isso. Ele tem que escrever coisas para ser um marxista. Então, aquela ideia de condições políticas da publicização e o fato que tem jogos de poder que te impedem de publicizar o que tem que criar novas estruturas de poder que claramente vão contra as hierarquias já estabelecidas. Isso é formulado muito... Não deu tempo para falar disso, mas isso faz parte também do modo dele de pensar o público. Vamos fazer mais, André. Desculpa, é muito muito simpática a proposta, mas eu tenho uma dúvida fundamental, né? Quer dizer, quando a gente pensa problemas públicos, eles envolvem objetos, ou, mais precisamente, definições sobre objetos. Então a pergunta seria qual o papel ou o lugar que os objetos têm nessa nova proposta sobre problemas públicos. Eles devem ser incluídos nessa ecologia como? Né? Como construção social, como algo mais, como elementos que definem as intervenções possíveis e limitam as margens desses problemas. Então, o estudo dos objetos. Os objetos. Uma questão latouriana ou... Não necessariamente. Eu desconheço essa literatura, então eu vou falar um pouco do que eu li do que você falou. Você fala um pouco de problemas públicos.
que criam públicos e que isso tem um fator de empoderamento. Você falou reflexão sobre si mesmo, trabalho sobre si mesmo, transformação de si, do meio. No texto que você enviou na página 8, você fala o público tem um poder de emancipação. Acho que isso, pouco que eu conheço, remete um pouco a um vocabulário marxista, não sei, eu não conheço uma outra... Teoria crítica, digamos. Enfim, teoria crítica. Mas assim, me parece também que o problema público ele gera um público. Você falou o caso das feministas, que vão transformar, vão desenvolver conhecimentos, tudo, mas à medida que esse conhecimento se cristaliza, se consolida, não existiria também a possibilidade de criar um certo, vamos dizer assim, se transpor simplesmente de um quadro discursivo e normativo machista para a adoção de um novo quadro normativo e discursivo onde a reflexão não seria algo central e às vezes você vê o que parece sendo frases de efeito, bordões ou coisas do gênero. Chavões, clichês. Quando você já está num período de consolidação disso e esses movimentos, então, eles acabam adotando uma série de posturas e quadros discursivos normativos, então, onde ficaria essa questão da transformação da reflexão quando isso se consolida, gera um outro quadro discursivo normativo que às vezes parece contrário a essa coisa de uma emancipação, de uma reflexão, e mais algo que se torna uma reprodução e refletida de conhecimentos produzidos anteriormente. Eu queria fazer duas perguntas para te ouvir falar mais. No regulamento a gente vai abrir essa tornou público. Sobre o conceito de cultura política, que eu achei curioso que não apareceu na sua fala. A primeira pergunta é um pouco sobre o uso desse conceito em pesquisas empíricas, né? Um pouco a operacionalização empírica desse conceito. Acho que um texto que eu vi seu que fica mais claro isso é um texto, um título grande, assim, publicado em espanhol, que tem uma noção do método de análise dos dados. Vou simplificar, você depois diz se é por aí. De uma classificação dos argumentos mobilizados na esfera pública a partir das cidades do Boltanski. Então, foi o momento que eu vi assim, mais explicitado essa operacionalização empírica. O artigo que eu escrevi? Sim. No final da década de 90. Foi nos anos 90. E a segunda pergunta é uma impressão de... Na época estava conversando com o compositor que teve, na verdade. Porque também é uma percepção, a segunda pergunta, sobre a diferença entre os conceitos de cultura política e cultura pública. Que a minha impressão é que na sua trajetória você vai mudando e vai abandonando a disputa pelo conceito de cultura política e privilegiando o conceito de cultura pública. Queria te ouvir, né, nesses dois. Vamos, se alguém tiver mais algumas, já para juntar, porque já são quase 10 para vocês, então vamos juntar. Tá com vontade de voltar para casa? Não, que isso. Não, por mim fica, mas não, ele tem mais uma pergunta aí, a gente. Bem, meu nome é Leonardo. Hoje não tem Copa. É uma pergunta bem pontual, na verdade. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre o conceito de público, porque quando a gente pensa público, pode dar uma impressão de uma certa passividade dos atores no sentido de audiência e não tanto público ativo. E você falou que o conceito de público abarca não só a base social, eventualmente, de um movimento, mas mais amplo no sentido de uma comunidade de experiência. E aí eu fiquei pensando nesse diálogo com uma literatura que está muito forte em relação ao lugar de fala, pensando em movimentos... lugar de fala. Lugar de fala. Não sei como que é. O que quer dizer lugar de fala? Desculpa. Eu ia até... É o lugar... Posso te... Porque aí eu me aqui junto... um lugar de fala? Não. Eu ia até dizer, quer dizer... Você... Quando você... Eu ia até dizer isso, você estava falando antes sobre a experiência com... Ok. Isso.
Ponto de vista, então, mas do ponto de vista é lugar de fala. Exatamente. Ok. Se existe uma diferença na perspectiva do pragmatismo, uma diferença qualitativa entre essa base social, que teria um lugar de fala específico, e uma base social mais ampla, que desfrutaria de uma experiência comum, enfim, em torno do processo de opressão, etc. Nesse ponto, que eu ia até já junto com ele, porque não haveria aí, que a ideia de tornar público, me parece, me corrija, também não conheço tanto a literatura do pragmatismo, mas há uma ideia de universalização que talvez tenha a ver com essa base do ethos republicano. E nesse caso, você estaria fundado não numa universalização, mas numa secção, né? Onde talvez não seja nem publicizável na medida em que não é comum. Ao contrário, é para ressaltar a diferença. Então acho que é um pouco, não sei se, mas eu junto a minha dele. Ok. Uau, são questões. Bom, em relação os objetos são fundamentais. Eu vou tomar um exemplo para explicitar o que é ecologia. Volto por exemplo do serviço social do Pará. O que aconteceu, essa história começou em 1992. Na época não tinha nada, né? O Xavier Emmanuelli foi muito hábil, ele conseguiu obter verbas do prefeito de Paris da época, que era Jacques Chirac, que deu dinheiro para ele, porque ele é um cara de direita, né? E deu dinheiro para ele, porque era um momento de frio intenso, de inverno muito duro, com muitas pessoas que morreram na rua, etc. E Chirac, por quais razões, não é o problema, não é o ponto aqui, deu dinheiro para Emmanuelli criar os primeiros times e comprar as primeiras vans para fazer esse tipo de pouco tempo depois, ele conseguiu também recuperar um hospital desafectado, abandonado, Hospice Saint-Michel, onde ele criou a base dele. Depois ele segurou verbas para criar o centro social em Ivry, que está no sul de Paris, que é o lugar onde está toda a coordenação do serviço social, e o 115, 115, que é o número de telefone que as pessoas que estão na rua têm que fazer para obter uma vaga nos abrigos. Aos poucos ele conseguiu criar um sistema de objetos. É isso. E claramente, quando você consegue controlar esses dispositivos materiais, você vai incorporando um projeto que diventa uma política material. Como dizer, o problema público fica sedimentado nesses dispositivos materiais, que também vai amandados com, por exemplo, um ciclo de formação, de treinamento dos maraudeurs, se chama, as pessoas que vão na rua. Lá também você tem que criar um currículo, você tem que desenvolver saberes especiais para ensinar. As pessoas vão incorporando hábitos, que eles vão depois... Eles já têm hábitos que vêm da formação deles, da escola de enfermeira, da escola de trabalho social, mas eles vão desenvolver novos hábitos de emergentistas, para falar assim. Hein? E tudo isso faz que o problema público fica, como dizer, cristalizado, tem uma outra palavra, ossificado, né? Uma coisa de... Ele fica preso naqueles dispositivos materiais. É claro assim? E ao mesmo tempo, depois tem regras. Tem uma produção tem uma charte, como se fala, uma carta. Não. Charte não é carta. Charte é deontological. Como é que se fala? Mesmo em inglês. Gráfico?
Não, um chart é the chart, como the charts em Inglaterra no século XVII, the chart. Tipo, princípios? Cartas de princípios? Uma carta de princípios. Carta é carta, então. Uma carta desculpa. Uma carta de. Porque carta em francês é mapa, né? Então, uma carta de princípios, que vai sendo elaborada por todas as associações que cuidam de pessoas na rua. Você vai ter uma regulamentação específica para o serviço social, porque uma ONG é que ele tem que prestar contas ao Estado e às empresas que dão dinheiro. E tudo isso também faz que, bom, eles têm, hoje eles têm, não sei, 12 ou 15 vans que circulam a noite toda e durante o dia na capital. E tudo isso faz que o problema existe, é muito difícil de ser disso. Isso para continuar com a questão é bom para você? Bom. E para continuar com a questão dos chavões, dos bordões, mais simplesmente é uma questão de criação de uma nova hegemonia, na verdade, para pegar um conceito do Gramsci, né? Você cria, quem descreveu isso muito bem, o Gus Field. Tem um outro livro dele, Contested Meanings, que é muito interessante. Ele desenvolveu uma concepção, ele fala que enquanto tem um problema público, ele fala de problema social nesse texto. Quando tem um problema social, isso quer dizer que toda a dinâmica de publicização já se fechou, que não tem mais. E que tem uma solução, chave em mão, se fala isso, chave em mão, e que as pessoas não têm mais que refletir. Então tem uma autoridade cultural, o conceito que ele usa. Ele não fala de hegemonia, nem de poder simbólico, ele fala de autoridade cultural, que é a definição do problema, exerce sur the public mind. Na mente das pessoas. Na mente pública, não é na mente das pessoas, na mente pública, e que isso torna difícil de reabrir o problema para imaginar novas definições e novas soluções. É isso que você pretendia dizer, não? Que isso claramente você vai ter novas ideologias, para usar uma palavra antiga, que vai se constituir e que vai também ter como dizer, um poder simbólico e impedir a possibilidade de colocar novas questões. É isso ou não? Não é isso. Basicamente isso, destacar que não somente transforma e emancipa, mas pode ter outros efeitos. Exatamente. Então tem o poder de emancipação, mas também ao mesmo tempo sempre tem aquele duplo movimento, né? Isso não tem outro jeito. Tem o poder de emancipação ao mesmo tempo e o poder de, como que você poderia falar isso em português? Normalização. De normalização. É? E você? Como? Montesquieu. Não sei. A tese da crítica como motor da mudança social e ao mesmo tempo de normalização. Nem li o livro, então não sei. Não, eu dei uma olhada, mas não li seriamente, então não sei. É mais Merleau-Ponty, do meu ponto de vista. Merleau-Ponty falava isso. Então. Depois, sobre a cultura política e a cultura pública. Bom, toda a cultura pública é cultura política. Toda a cultura política não é cultura pública. Né? Então, a cultura política pode ser tudo que foi descrito, por exemplo, dans les lieux de mémoire. Isso foi traduzido em português? Não sei. O livro do Pierre Nora não foi traduzido. Quando você faz uma história da constituição de um regime, você pega o Murilo de Carvalho sobre a Constituição da República, por exemplo, etc. Você vê que tem sistemas de símbolos, de crenças, de mitos constitutivos da nação, por exemplo. Você tem les grands hommes, como on dit ça, les grands hommes? Grandes homens e grandes mulheres hoje. Você tem esses cultos, rituais, políticos, etc. Bom, tudo isso existe. Tem uma publicidade no sentido de visibilidade, claramente, mas isso não tem nada a ver com a constituição de um problema público. Ou pouco.
Hein? Quando se fala de cultura pública, o Gusfield usou aquela palavra, não uso Gusfield não é pragmatista, hein? Cuidado, né? Gusfield é um construtivista, mas ele não é pragmatista, né? Para nada, pelo contrário, eu acho. Bom, ele usa essa noção de cultura pública. Para mim, a cultura pública é essa, que quando você tem aquele desenvolvimento da definição, de definições, de controvérsias, de conflitos em torno de um problema, tem muitas coisas que vão se desenvolver que já chamei de hábitos, de crenças, de atitudes, de símbolos, de discurso, etc. E tudo isso constitui a cultura pública. E são como dizer... J'arrive plus, je sais pas comment dire ça en portugais. Je sais pas le dire non plus en français. Esqueceu as duas. É o paradoxo do Júlio Marcos. Não aprendeu uma estrangeira, esqueceu a própria. Puxa, é difícil, né? Bom, o que a pessoa chama de cultura. A cultura que é uma sedimentação de uma experiência coletiva, não? Que vai se sedimentar em sistemas de objetos, em hábitos coletivos, em modos de representar, expressar ou simbolizar as coisas. Então você precisa de uma semiologia. Peirce e Mead podem te dar uma semiologia da cultura, né? E isso tudo vai constituir uma cultura ligada ao problema público, uma cultura que foi desenvolvida pelo público em torno a esse problema. Então você tem uma coisa bem específica, tem uma arena com a cultura dela, cultura que não tem nada de consensual, talvez, né? Uma cultura feita de controvérsias, conflitos, todo tipo de coisas. Lá dentro tem regras jurídicas, tem novas civilizações, tem modos de se apresentar no espaço público. Pensam no LGBTQ, a importância da performance hoje nesses diversos movimentos. Tudo isso faz parte do que a gente poderia chamar de cultura pública. Mas você entende que não se confunde com a cultura política, que é uma coisa muito mais ampla. Tem a ver com cultura cívica. Isso seria um outro conceito que a gente poderia desenvolver, né? A gente também poderia colocar a questão no que nós chamamos de cultura, do que tem de sedimentação e do que tem de imaginação. O problema da imaginação cívica e política. Quando você pode desenvolver uma concepção da imaginação cívica a partir do Dewey e do Mead, né? Então tudo isso faz cultura, mas cultura pública, não é ligada com o público. Você entende ou não? Resposta não. Por finir, é o público. Você fala de público. Então o público não é o auditório. O público para Dewey esse processo de associação, comunicação, cooperação que vai fazer investigações, experimentos, discussões, é isso o público, ok? E que ao mesmo tempo vai se endereçar a auditórios. O público que você menciona é o público de Tard, na verdade. Não sei se você leu Gabriel Tard, L'opinion et la foule, a multidão a opinião é a multidão. A opinião e as massas. Foi traduzido por massa, mas não é massa, é multidão em francês, é foule, né? Então, é a dificuldade aquela substituibilidade entre massa e multidão. Enfim, o que Tard descreve é o auditório. Goffman, frequentemente, pensa em termos de auditório. Você cumpre uma performance para o auditório. Para audiência. Para audiência. Audiência se fala? Audiência, no dicionário eu vi auditório. Auditório é o espaço da audiência. Audiência é mais... Vocês falam mais bem. Em francês é auditoire, interessante. Audiência é para... Como dizer? É jurídico, audiência?
Tem a audiência jurídica ou tem a audiência também quando você mede a recepção de um programa televisivo, isso é audiência. Também audiência. É auditório e o público. Bom, então isso é a primeira coisa. A definição do público e não é a definição do TAD, mesmo se você pode conectá-las, né? E depois sobre o standpoint, eu sou bem velho, sabe? Então esse negócio de standpoint, eu não concordo com isso. Eu tenho uma visão da democracia muito normativa. Eu continuo pensando que a mediação da universalização é uma coisa importante. Então tem um problema. Isso é uma posição normativa, ok? Depois eu sei de todos aqueles debates e do fato que hoje tem muitos movimentos sociais que recusam aquela versão e que tem essa visão. Para mim é muito problemático, porque isso pode conduzir a um tipo de uma balcanização, que a gente poderia falar de balcanização do espaço público, e finalmente a constituição de grupos de interesses, de grupos de pressão, que é uma visão muito da guerra de todos contra todos. Para mim é muito antitético com uma concepção da democracia, mas isso é minha posição normativa. Talvez é uma questão de geração, não sei. Ou de cidadão republicano francês, como você falou. Então, talvez, não possível. Mas é verdade, a primeira vez que encontrei aquela ideia na Irish Run, já era 20 anos atrás, né? Eu imediatamente fiquei muito desconfiado com isso. E aí, até hoje, acho que é um problema. Eu concordo, por exemplo, na França, no momento, tem uma polêmica. Os negros, as mulheres, os gays querem criar aqueles grupos de reflexão e não querem heterossexuais, não querem homens, não querem não pretos dentro do negros ou pretos em português? Não, negros no bom. Eu não tenho problema com isso. Isso a metodologia dos free spaces, que foi inventada pelas mulheres nos anos 70. Se for um momento provisório de uma mobilização, porque para constituir uma experiência comum, você tem que sair daquelas relações, daqueles jogos de poder e daquelas relações de dominação que continuam dentro de um grupo, porque você... Isso eu entendo muito bem, não tenho nenhum problema com isso, e que as pessoas vão desenvolver perspectivas, standpoint é perspectiva, a perspectiva dos pragmatistas, né? Que eles vão desenvolver aquelas perspectivas específicas. Para mim, perfeito, é importante de passar por isso. Mas eu acho que você precisa, além da constituição dessa experiência comum, você precisa de passar para a experiência pública. E você tem que se endereçar para aquele público geral, como o Roberto Park falava, e que de todas as maneiras tem uma contradição no fato de falar que não fazem, porque essas pessoas vão pedir novas leis, vão pedir novas políticas públicas. Os trans, quando eles vão fazer uma cirurgia, eles querem ser pagos pelo seguro, etc. Então tem contradições que você não consegue lidar, com as quais você não consegue lidar se você falar que você constitui um grupo fechado que não quer saber no exterior. É meu ponto de vista. Eu acho que tem uma dinâmica democrática da qual você não pode escapar, fugir. Né? Vocês concordam? Os velhos, vocês concordam comigo? Não é difícil. Não, eu sei que é um motivo de briga com meus estudantes também, né? Uma coisa complicada, mas é bom. Então ficou 1 a 1 aqui. O problema é saber em que mundo vivimos e como queremos coabitar, né? Então você pode responder que sou um velho branco de mais de 50 anos, não sei o quê, mas tudo bom, para mim não é uma resposta. E a noção de público é um modo de experiência pública, é um modo de tentar de pensar essas coisas diversamente, digamos. Espero que ninguém foi chocado. Não. Muito obrigado, então, Daniel. Agradecer a todas vocês. e todas. Cara, essa hora foi excelente. Obrigado foi um prazer. mesmo. Tchau.